Vamos à nossa 7ª aula de gramática japonesa do curso de japonês básico. E o tema de hoje é pronomes pessoais em japonês. Então aqui temos alguns exemplos de pronomes. Watashi, watashi, que significa eu. Anata, anata, você. Kare, kare, ele. Kanojo, kanojo, ela. Watashi tachi, watashi tachi, nós. Anata tachi, anata tachi, vocês. Karera, karera, eles. Kanojora, kanojora, elas. Observação: kare e kanojo, dependendo do contexto, podem significar namorado ou namorada. A anata também é usado pelas esposas japonesas ao chamar o marido e tratá-lo como querido. E agora vamos ver outras formas de uso dos pronomes. Temos watakushi, watakushi, forma masculina de eu. Boku, boku, forma casual usada por garotos e homens para eu. Ore, ore, forma bem informal que os homens usam para eu. Uchi, uchi, forma infantilizada que meninas usam para eu. Atashi, atashi, forma afeminada e casual para eu. Washi, washi, forma bem peculiar e informal para dizer eu, que é usado mais para personagens fictícios. Jibun, jibun, tem o sentido de eu mesmo. No dialeto de Kansai é usado como você. Ore-sama, ore-sama, forma arrogante para eu. Tem uma conotação de eu todo-poderoso, eu supremo, etc. Evidentemente, você deveria evitar o uso. Omae, omae, forma informal e pejorativa para você. Anta, anta, forma bem casual para você, que nada mais é que uma simplificação de anata, que é a forma contraída no caso. Kimi, kimi é a forma informal e íntima para você. Omaetachi, omaetachi, forma informal para vocês, que nada mais é também que é o plural de omae. Kisama, kisama, uma forma muito rude e hostil para você, que aparece muito comum em animes e séries com o tema samurai. Teme, teme, segue a mesma linha, uma forma muito vulgar e de desprezo para você. Yatsu, yatsu, tem o sentido pejorativo de aquele cara. Koitsu, koitsu, usado em tom de desprezo como este aí, esta aí. Soitsu, soitsu, usado em tom de desprezo como esse aí, essa aí. Aitsu, aitsu, usado em tom de desprezo como aquele lá, aquelazinha. Omaera, omaera, forma coloquial para vocês, que é o plural de omae. Konohito, konohito, é uso comum e neutro para ele, ela, que significa esta pessoa. Anohito, anohito, uso comum e neutro para ele e ela, que significa aquela pessoa. Então uma dica aqui: na dúvida de como usar os pronomes para ele e ela, sem que você demonstre desrespeito ou pareça rude, você pode usar o konohito, sonohito e anohito, que significam esta, essa e aquela pessoa. Ou simplesmente se referir ou dirigir a pessoa chamando o sobrenome dela com san. Por exemplo, Yamada-san, Shirba-san, etc. Ou ainda o sufixo kun e o sufixo chan para meninos e meninas, que fica Akira-kun, Midori-chan, etc.
No caso de referir-se a si mesmo, o mais comum é o uso do watashi, mas lembrando que podemos contar com o recurso da omissão de acordo com o contexto. Então, por exemplo, watashi wa Brazilian desu. Watashi wa Brazilian desu. Eu sou brasileiro. Então posso simplificar para Brazilian desu. Brazilian desu. Omitindo o sujeito fica sou brasileiro. E agora um comparativo do uso dos pronomes pessoais em outros idiomas. Então temos aqui o português, o inglês, o espanhol e o japonês. E no português, como vocês sabem, nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles. E tem uma questão de variação de gênero, masculino e feminino, ele, ela e eles, elas. E a questão de formalidade, você pode usar também o você ou vocês. No inglês temos I, you, he, she, it, we, you, they. A única coisa diferente aqui é a terceira pessoa do singular, né, que tem a variação de gênero, ele, ela, e depois o it, né, que é usado para animais e objetos, e também serve como sujeito oculto. Mas no geral, em linhas gerais, segue o mesmo padrão do português. Inclusive você pode usar esses pronomes em qualquer situação. O espanhol também é muito parecido. Nós temos lá o yo, yo, né, que tem várias pronúncias, né? Depois o tu, os, ele, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Então tem a questão da formalidade ali, né, com usted e ustedes, e a variação de gênero, né, com ele, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, e depois ellos, ellas. Mas se você analisa bem, segue o mesmo padrão do português. Agora no japonês isso não se aplica, ele é completamente diferente o uso, né? O padrão também, ele segue uma outra linha de raciocínio. Então exemplos aqui, um subordinado não pode chamar um superior de omae, né? Você informal, pois denota desrespeito. Mas o contrário sim, o patrão pode chamar o empregado de omae, o nome sem o sufixo san, etc. Então, por exemplo, se o patrão é Yamada, o empregado se refere a ele como Yamada-san. Agora, se o empregado é Yoshida, o patrão ele pode omitir o san e pode chamar simplesmente de Yoshida. Um outro exemplo aqui, um aluno usa na sala de aula o watashi ou até o boku, né? É uma ocasião mais de formalidade. Mas no recreio com outros colegas ele pode usar ore, né? Porque já que são do mesmo nível social, digamos assim. Um outro exemplo aqui mais específico, uma menina bem pequena pode usar o próprio nome para se referir a ela mesma, o que demonstra infantilidade. Então temos aqui a menina Yuri, né? Que ela diz Yuri wa inu ga suki. Yuri wa inu ga suki. Yuri gosta de cachorros. Em vez de dizer eu gosto de cachorros, ela adota o próprio nome dela na sentença. Observações finais. Sempre lembrando que o japonês é uma língua bem diferente e tem suas particularidades, hierarquia social, contexto. Portanto, aos poucos vá assimilando e imitando os hábitos e costumes do povo japonês. Dessa forma, as coisas vão fluir de uma forma mais natural, sem que você tenha que ficar preso às regras gramaticais. E assim concluímos a nossa 7ª aula de gramática japonesa básica, onde aprendemos os pronomes pessoais em japonês.